Podcast está de volta e desta vez é uma edição muito especial, não é mesmo, Gustavo? Edição especialíssima. Estivemos um tempinho aí fora do ar também, mas agora com uma felicidade. É como se a gente não tivesse parado, literalmente, porque o último episódio que a gente deixou vocês antes foi com esse nosso convidado e a gente volta com o nosso convidado de novo, Doc Comparato. Grande Doc Comparato. Aplausos, muito obrigado de novo. E por uma razão, vamos conversar agora de um dos... A gente passou rasante nesse assunto na nossa entrevista anterior, mas agora, aproveitando a efeméride dos 10 anos da morte do Gabriel Garcia Marques também, a gente vai falar hoje especialmente do livro Me Alugo para Sonhar, que conta sobre o processo criativo da série Me Alugo para Sonhar, feita encabeçada por Doc Comparato e Gabriel Garcia Marques, inspirada no conto Me Alugo para Sonhar, do Gabriel Garcia Marques. Então a gente vai falar desse livro, que é um livro muito legal. Eu tive a oportunidade de ler aqui e a gente vai comentar um pouquinho e você que está vendo isso aqui... Ele é eletrônico e gratuito, né? Exatamente. Então, esse livro, você que também... Ele vai estar disponível também para os associados da ABRA, Associação Brasileira de... Eu vou fazer um brinde também, porque eu não tenho... É um livro que, em português, poucas pessoas vão querer... Eu não sei quantas, né? Eu nunca sabe isso que eu no livro de roteiro. E as pessoas... Enfim, você não sabe. Mas o livro é um livro muito bom, muito interessante, porque ele pega uma época... Pega, talvez, o início desse negócio de... Como é que eu chamo mesmo? Clube dos Roteiristas, qual é o nome? Sala de Roteiros. Sala de Roteiros, sim. Sala de Roteiros. Clube dos Roteiristas é um nome, gosto mais desse nome. É uma oficina, quer dizer, tinham dois autores escrevendo juntos, mais ou menos. Espectadores. Depois viraram também parte de redatores. Sim. E muitos deles depois trabalharam comigo, né? Porque eu levei quando foi para o México, levei quando foi para a Colômbia, que eu precisava de assessor. Inclusive na Espanha, eu levei para a Espanha e trouxe para o Rio, 2 deles. Pessoal, sim. Então vamos começar. Mas, enfim, daquela turma, estou falando daquela turma. Claro. Mas nós estamos completamente perdidos. A turma, nós agora? Não, vamos começar Lost in the Space? Tá no espaço aqui. Vamos se encontrar, Doc, vamos se encontrar, ó. Tô aqui no seu planeta agora. Vamos setar o cenário para as pessoas entenderem. Então, a história, digamos que essa história começa em Moscou. A gente falou um pouco disso na nossa outra conversa, mas você estava em Moscou, trabalhando... Na época da União Soviética, diríamos. Na época da União Soviética. Que ano que era isso mesmo? Quando vocês se encontraram? Gorbachev. Gorbachev, então, né, estamos ali... no final da União Soviética, muro, e você estava lá, já é um sinal da abertura, estava trabalhando numa série para a TV russa, né? E aí Gabriel Garcia Marques te encontra no hotel, falando, eu quero você para adaptar essa série comigo. E aí eu descobri que você me contou depois, e lendo no livro, a gente entende que foi porque ele tinha visto um trabalho anterior seu, certo? Pois é. E essa origem é interessante, porque eu conheci o Gabriel Garcia Marques, tudo bem, mas eu de costas, o Gabriel Garcia Marques me conhecer, é de lascar o cano, né? Me parecia coisa surreal. Então é o seguinte, ele era presidente do júri do prêmio Coral Negro. O prêmio Coral Negro é um prêmio latino de Cuba, que ela dá, não sei o quê. É importantíssimo esse prêmio. E ele era presidente do júri para as séries. E aí ele viu o Vento. E o Tempo Dentro recebeu quase todos os prêmios. Sim. Aí, quando eu estive com ele conversando em Moscou depois, e ele me mandou, eu tinha ali o coral. Na estante aqui. Mas tudo bem. Então eu tenho coral negro, e eu fiquei muito intrigado lá, quando eu falei, Gabo, por que você me conhece? Eu fiquei intrigado também, né? Ele falou, eu tinha lido meu livro foi disputadíssimo, já naquela época era tudo
as escondidas que eles faziam no livro, você não controlava também, mas enfim, Sim. é outro problema. Ele falou, não, é porque quando escrevi 100 Anos de Solidão, eu me baseei em três livros importantes. Uhum. O Todo o Vento, as histórias das Mil e Uma Noites e Kafka. Por Uhum. quê? Barata pode? Pode. Uma história dentro da outra? Pode, pode. Flashbacks, flash forward, vai para frente, vai para trás. E você fez um trabalho maravilhoso. Eu vi aquele tempo do vento, era o tempo do vento que eu queria ter feito, ter lido. Uhum. E foi exatamente no livro. Então ele tinha uma fascinação pelo Everíssimo, Sim. entendeu? E pelo livro. Quando ele viu a adaptação, ele falou: Ah, eu quero esse cara que você está pensando, que é Sim. justamente isso. Porque o tempo-vento ele mexe com o tempo muito, né? Sim. Ele está numa pré-guerra, vai para trás, depois volta Tem para uma o questão da meio. árvore também, né? Que É a nos árvore, 100 anos de solidão a também. figueira, tem uma, Uhum. tem uma série vamos dizer assim, de partes dramáticas que depois você vê que, de um certo modo, está em 100 anos de Uhum. solidão, entendeu? Pra É, quem não sabe, a gente tá falando do Tempo e o Vento, a primeira versão que foi primeira adaptada na versão. Globo nos anos 80 com o Tarcísio Meira, né, no papel. Narcisão. É. Tá assim, Tá disponível no maravilhoso. Globoplay pra quem quiser ver também, tá? Dá pra assistir. Tá lá no Globoplay? Ah, tá no Tá? Globoplay. E Tá foi sim. uma série também pra época, foi gigantesca, né? Eu li que tinha Ah, milhares Mega de produção. figurantes. É. mega produção. Tinha uma árvore. Eu viajei no Rio Grande do Sul inteiro atrás de uma cidade que tivesse uma árvore no meio, assim, quatro Uhum. partes. A que tinha, fizeram campo de vôlei, tinha de tudo, Sim. entendeu? Menino Sim. já estou falando. Aí eu liguei para o Boni e falei, Boni, não dá com o Paulo do Zé, não dá, não tem esse lugar para me escrever, para me ver. Aí ele falou, então vamos construir. Então ele pegou, tem um terreninho lá na Jacarepaguá e fizeram a praça com uma árvore de 70 mil folhas de plástico. Tá Ah, certo? meu Deus, a árvore era de plástico. Os passarinhos visitavam, iam para lá, faziam um ninho, como se fosse árvore normal, Sim. entendeu? Os bichos começaram. Você E vê? aí começou. Atualmente esse lugar se chama Projac. Eu ia Sim. falar, O Jacarepaguá, Hollywood o brasileiro. terreninho promissor. Caramba, entendi. É, não, A era uma primeira coisa. coisa, depois, se você notar também depois, lá, do Dias Gomes, o Rock Santeiro, é a mesma coisa, tem a figura lá, eles usaram o mesmo cenário, várias Uhum. histórias usaram o mesmo cenário. É uma Olha coisa lá. trancada no meio com quatro partes, Olha, entendeu? pra compensar esse investimento, né? É, Mas muito bom. E então, aí, só pra gente, né, continuar a história, você fez O Tempo e o Vento. Essa série repercutiu muito, competiu nesse festival que o Gabriel Garcia Marques era presidente do júri. Aí, quando ele te encontrou em Moscou, ele estava, se eu não me corrija se eu estiver errado, mas ele estava com uma proposta para adaptar o conto dele para uma série e pensou, quero o Doc comigo fazendo isso, certo? Era isso? exatamente, É. exatamente. Aham. E tem umas coisas por causa disso, trágicas e cômicas desse assunto. Somente Sim. quando o assunto é dinheiro. Aham. Quanto eu cobro? Fiquei, meu Deus, quanto eu cobro? Eu não sabia que Sim. ia cobrar. Depois é uma série alemã, passando na Espanha, no México, uma confusão. Sim. Aí eu tive uma ideia brilhante. Eu falei, Ah. em vez de chamar advogado, eu falei, Gabo, põe aí que eu vou trabalhar com você, o seu contrato, e que você me dá, sei lá, 5%, 10%. Tinha uma franja. Uhum. Aham. Em cima dos que você ganhar, você põe mais 20, sei lá, por cento. E eu ganho esse negócio, entendeu? Sim. E aí, aí um dia ele ligou para mim, eu disse, embarcando, ele ligou para mim e falou, Doc, tem que te falar uma notícia. Eu doei meu contrato para a escola de... Putz, Aí foi doou sua junto. parte junto? Eu falei, porra, mas não tem problema, vou assim mesmo, entendeu? Sim. E lá ele abriu uma porta, né? Depois de trabalhar com ele, fui trabalhar na Espanha, fui trabalhar na França, era uma opção de lugares. Sim. Ó, eu tenho essa foto aqui. Você lembra onde foi tirada essa foto aqui, vocês dois? Essa foto foi tirada na escola mesmo. Foi Lá, tirada na escola. lá.
em Cuba. em Em Cuba. Havana? Em Havana, não, a escola fica em Santo Antônio de los Baños. Santo Antônio Santo dos Antônio de Banhos, los sim. Então Baños. aqui vocês durante essas semanas que Aquela você passou roupa, lá. a gente era também vizinho de porta. A gente ficou muito assim, Sim, amigo mesmo, né? Inclusive, o embaixador do Brasil deu uma festa, deu um jantar no dia um almoço, o Gabo foi, entendeu? sim. Aí o Gabo, ele gostava muito. E a gente ia junto, porque no final de semana eu ia para casa dele, ou para casa do embaixador, ou para casa de um amigo. Sim, o E, livro até conta um pouco desses episódios, é legal. Aham. Aqui, ó, Essa tô com uma turminha da pesada aí na outra foto foto. aqui. Então, quem é essa galerinha aqui que eu tô vendo aqui? olha, um deles eu ainda me lembro. Você é Não, o não precisa falar o Ivan. nome um por um, mas tipo, quem são essas pessoas aqui? Essas pessoas são as pessoas que estavam na Na, oficina, na quer dizer, oficina, na né? sala, na sala. A sala era gravada com som, mas assim, sem imagem, só com Sim, som, sim. sound rap. Mas então, E só pra a gente entender o processo depois. Vocês dois estavam dentro desse projeto, e aí como é que entram essas pessoas aqui? eu Tipo, não então. tenho a mínima ideia. Eu vi que você Olha que ia ótimo. perguntar, eu não tenho a mínima ideia. Aham. Eu sei que as pessoas que andaram no país. É Nicarágua, Espanha, Cuba, Colômbia, Argentina. São países da América Latina. Eu acho que Chile, Sim. Colômbia, Cuba, Manuelito, Andrés, E foi pela Colômbia, escola de Espanha, cinema lá que. Nicarágua. Então, inclusive, essa relação ficou muito interessante, foi um trabalho enorme, né? Uhum. E, que era uma série de 6 episódios, eu sei, bem grande. Eles todos são profissionais do roteiro atualmente, né? E Sim. continuei trabalhando com eles. E o Ivan até hoje. É, é, A- falou com o Ivan, da Nicarágua hoje. Aqui é Aquele, um pouco mostrando o que você estava falando. Eu tenho uns microfones aqui que gravavam a é, sala de roteiro, O né? Gabo sentadão ali de Gabo, perna vocês cruzada. provavelmente estão olhando para uma tinha, lousa. tinha uma pizarra, né? Um quadro, que eu escrevia com aquele Sim. negócio. Aham. Por métrico. Então eu fazia cena um, não sei o que, cena 2. Sim. E aqui vocês Quando a estavam gente debatendo. chegou, então, aí pagava, mexia, e eu falava assim, não, pagar para lá, para cá. Então, você lembra no livro que eu ia Sim. escrevendo a Uhum. estrutura do capítulo, ou da parte nesse Uhum. negócio, e nessa pizarra, nesse quadro negro. E aí, no primeiro dia, a gente chegou a uma bela um belo resultado estrutural, uns diálogos já dizendo para as pessoas escreverem os diálogos, né? Eles escreviam o diálogo, mas a gente Uhum. já dizia qual o diálogo que a gente queria. E antes de dormir, a gente recebia as cenas já com diálogos no Sim. apartamento. E aí voltava, né? Lia aquele negócio todo para saber se estava bom, etc. Mas isso é o processo de escritura. Então, ali tinha estrutura. No primeiro dia, a gente conseguiu um resultado maravilhoso. Quando a gente entrei no dia seguinte com o Gabo, que o Gabo era mais pontual que o inglês, né? Era Sim. 9 pontos, tinha que estar ali. Entendeu? Aham. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Aí eu entrei, quando eu li por causa do negro, estava tudo apagado. Os cubanos limparam a sala, a mulher nacional da limpeza veio. O telão estava destroçado com 1.000 colores. É. Alguém veio aqui e rabiscou tudo. É, Que aí, absurdo. então, todo dia que terminava, eu escrevia não borrar, entendeu? Não Sim, morar. sim. Não Sim, borrar. caramba. Mas então, aí vocês dois aqui, isso era na escola de cinema lá, né? Na escola de cinema. Na escola de cinema, então aqui esse pessoal juntou-se e formou uma sala de roteiro, o que é curioso, porque a gente até falou sobre sala de roteiro, né, antes, que não é uma coisa que Mas você não foi uma especialmente. coisa, não é uma coisa que eu acredito muito, né? Sim, sim. Isso desfaz a autoria, né? Desfaz a autoria, tem necessidade se autorrepete, por incrível que Sim, pareça. E os autores, nunca, ninguém chega a ser autor, sim. entendeu? São Uhum, sempre serão colaboradores. E eu falo isso de cadeira, porque eu fundei a Casa de Criação da Rede Globo, né? Fiquei sim. como chefe do departamento há anos trabalhando com Dias Gomes. E Mas, não deu resultado a gente juntar muita gente para fazer uma coisa, sim. juntar um autor
com assistente, tudo bem. Lá normalmente é O uma. Tempo e o Vento, por exemplo, você escreveu assim, não foi? Foi Eu dei você para e um Regina, assistente. e É. a Regina, para Regina. A Uhum. Regina era escrito por Dom Camarada e Regina, ela foi colaboradora. Na Sim. verdade, os colaboradores não necessariamente são bons autores, entendeu? Uhum. Não é Uhum. necessariamente. Como também um é melhor em estrutura, outro é melhor em diálogo, outro é melhor Sim. em sinopse, entendeu? Uhum. Descrição de personagem, enfim. Tem uma gama de subespecialidades agora, que eu Sim. acho que isso vai ocorrer. Isso é que vai ocorrer. Porque ninguém chega aquele monte fazendo tudo, cara, não, Sim. o diálogo, o Uhum. dialoguista, o, Sim. o argumentista, eu acho isso mais interessante e mais Sim. saudável, entendeu? Mas de qualquer maneira, não foi você que criou esse esquema de trabalho pro Me Alugo para Sonhar. Você chegou e já estava Eu cheguei, meio já estava pronto, estava pronto. montado, né? Já Sim. estava tudo Então, montado. aí só explicando sobre o livro, né? O livro também se chama, né, Me Alugo para Sonhar, mas foram 16 sessões, se não me engano, É. né? São 16 sessões e o livro ele é dividido quase como um capítulo para cada sessão, que tem um resuminho que você faz antes, né? Do que vocês trabalharam nessa sessão e o que eu acho muito legal, que é essa transcrição. Então é como você tá lá, dá a sensação que você tava lá ouvindo essa discussão numa Tem sala de uma ideia, uma roteiro. coisa muito curiosa, quando terminamos o primeiro capítulo, o primeiro episódio. É uma cena fantástica, entendeu? Era que tinha que entrar a protagonista. Protagonista. E, na verdade, quem se alugava para sonhar é a antagonista. Ela inventa, rouba o lugar da outra. A outra é que é a fortuna que chega, entendeu? E aí a gente falou, bem, chega num dia de chuva, não sei o quê, chega de helicóptero, chovendo, Uhum. chega de jato. Sim. E era cada de. Não, já vi esse filme. Não, já vi esse. É. Uhum. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: eu descobri como é que ela chega, Doc. Eu falei, como é que ela chega? Aos pouquitos. Então, Como ela foi esquartejada? Como que ela chegou aos não, poucos? não, não, assim, logo na chegada chega um caminhão com os biombos chineses de Madame. Depois Ah, quadros franceses de Madame, está em Paris. Não sei o que, passou pela Itália, comprou umas duas estátuas, não sei, as estátuas de Madame, as roupas de Givenchy, Sei. entendeu? Então, durante o capítulo vai chegando, o episódio, primeiro, vai chegando coisas, e quando ela chega, abre a porta e entra, você nem vê entendeu? Ela Sim. fala, ué, o que que o meu quadro, e coisa que você está fazendo aqui, meu biombo chinês, entendeu? Sim. E a outra está descendo a escada. E eu contei depois aqui no jantar para o Gilberto e para o Agnaldo, e não deu outra, né? Sim. Olha lá. Pergunta como é que a Odete Roitman chega. Ela chegou no capítulo 20. Durante os capítulos foi chegando. aham. Olha lá. Muito bom isso, muito Você bom. vê? Ah, Eu é um acho. tipo de criação coletiva também. Não, e você já estimula Falta o você- imaginário do telespectador que vai chegando, chegou lá o biombo chinês, aí vai chegando, você fala, quem será essa pessoa? Como será essa Exatamente, pessoa? exatamente. É tudo isso que a gente queria passar. E o Gabo solucionou essas coisas, mas o negócio é que o roteirista tem que manter um pouco, não pode contar para as pessoas, né? Não pode Uhum. contar. Isso Uhum. contou, o outro da mesma Sim, hora. sim, da natureza da coisa. Sim, É, mas o Gabo era uma pessoa fácil de colaborar criativamente, assim, por exemplo, se ele dava uma muito ideia fácil. Não, não, e muito fácil. você não gostava, Não, você eu falava, ficava com não, dedos. Gabo, não, Gabo. Eu E falava, era não. tranquilo, ele aceitava. Ele estava não, Gabo. Aí, o meu apelido, inclusive, na escola era não Gabo. Olha lá, olha lá. Ah, que bom, um bom sinal, uma boa. Não, não, Gabo, não, Sim. Gabo. Assim, agora, por exemplo, o primeiro capítulo que fala da. Logo, não é nem o primeiro capítulo, mas assim, logo no começo do processo, vocês já começam a pensar que atrizes seriam boas para cada papel. Achei isso curioso. Assim, vocês têm uma discussão, você sugere uns nomes, o Gabo sugere outros, os estudantes. E aí eu queria, tipo, é uma coisa que você sempre faz, quando você está Eu sempre escrevendo, você faço. Eu já quer sempre faço. enxergar. Veja bem. Eu sempre faço isso. A pessoa não precisa ser, na verdade, a pessoa não ser nem ator. E você veja bem, na minha imaginação, como você está trabalhando com imaginação, você tem todo o elenco do mundo, os Uhum. vivos e mortos.
Sim. Em várias nacionalidades. Você pode pôr alguém, vou pôr um chinês, um japonês, igual aquele Michishura aqui nesse papel de. Uhum. Entendeu? Uhum. Dá igual, porque você está trabalhando na sua imaginação, entendeu? Sim. Agora é o Marlon Brando. Marlon Brando entrou, entendeu? Virou e falou, não sei o Sim. quê. Blá, blá, blá. Aliás, tem uma série ótima chamada Off. Off? É. Como é que eles rodaram o Poderoso Chefão. Você vê que é Hum. um espanto, né? Uma dificuldade nos Estados Unidos para se fazer um filme, agora imagina no Brasil, enfim. Sim, sim. Comentários. Mas, de todas as formas, então eu tenho todo o elenco do mundo. Às vezes, pessoas que não são, mas tem uma cara que me impregna, aí eu coloco elas como atores, dentro da Sim. imaginação. Claro, como tinha uma sala conjunta com muita gente, você tinha que abrir esse jogo, todo mundo tinha que conhecer os atores que iam estar lá. Sim. Aí era mais uma questão didática, porque, na verdade, se fosse entre eu e ele, eu, na verdade, faço isso à vontade, entendeu? Sim. À Uhum. vontade. Eu tenho todo o elenco do mundo, na minha cabeça tem todo o elenco do mundo, Sim. entendeu? Entendi. Você gosta de enxergar fisicamente na sua cabeça a Fisicamente pessoa. você enxerga a pessoa. E é porque Uhum. o imaginar já é da imagem. Sim. E Sim. ninguém pensa em palavras, as pessoas pensam em imagens, que se transformam em sentimentos, se transformam em não sei o quê, se transformam em escritos, se transformam no que for. Entendeu? Mas o pensamento é trabalha em imagem, é a imagética que funciona sempre, está sempre Sim. funcionando na cabeça da gente. E Né? nesse mesmo sentido, por exemplo, no terceiro encontro, pelo que ele diz no livro, vocês começam a discutir os nomes dos personagens, que isso é uma coisa que eu admito que às vezes eu deixo um pouco mais para depois, assim, agora repensando meu próprio processo. Às vezes eu ponho um só para não me confundir, assim, mas tipo, vou botar esse nome, depois eu penso direito que nome que é esse. Mas Você pode vocês. fazer isso, mas é necessário você pôr um nome. Porque se você tem a cara da pessoa, você tem que ter o nome. E outra coisa, vamos dizer, você tem que pensar que ele já que estamos falando assim, descendente eslavo. Sim. Aí você põe lá, atualmente é a coisa mais fácil do mundo, né? Nomes eslavos no Brasil. Uhum. Aham. Sim, sim, sim. Então, antigamente não, antigamente eu usava o catálogo telefônico, entendeu? O pessoal Aham. procurava no catálogo telefônico. Sim. Nossa, nas páginas amarelas ali procurando, tipo, Não, Sim. porque para você pegar um nome legal ao mesmo tempo que o cara queria. Não sei, sabe, Otto, Ian, sabe? Sim. Otto é uma coisa mais gordinho, o Ian é mais magro, entendeu? Sim, sim, sim. Então, essa. Estamos falando toda dessa preparação de descobrir quem são os personagens antes de partir até para cenas, né? Claro, né? Você quer achar quem são essas pessoas Mas em você não é cima de. prisioneiro disso. Você não é prisioneiro disso. Você não é prisioneiro disso. No Uhum. meio, porque justamente quando você faz tudo Ia falar isso, disso. você faz a estrutura toda, é suicida. Porque quando Uhum. você começa a trabalhar para ser visto, você vai mudando coisas. Sim. Uhum. É Quando você passa. inevitável. O calor. Vocês mesmos. Isso que também é legal de ver no livro, né? Vocês, às vezes, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques tinha uma questão que ele queria que todo episódio tivesse um café da manhã, né? Começasse com um café da manhã. uhum. Ele começa com essa ideia porque tem a ver com as pessoas conversarem sobre o que sonharam e tal. Então ele, por exemplo, né? Esse é um exemplo. Ele acha que todo episódio tinha que começar com um café da manhã. E no meio do processo vocês descobrem que, tipo, não, isso deve ser uma loucura fazer isso, esquece essa ideia e tal. E até personagens que você achava que eram menores crescem também, às vezes, quando você bota as coisas ali pra interagir, né? Para virar imagem, para virar imagem. O conto, principalmente, é muito difícil, porque o conto é um argumento, né? Uhum, O uhum. conto é um argumento curto, inclusive. Sim, Então, aqui tem que ser tudo desfiado, né? sim, sim. Ainda Mental. mais que são. Porque vocês mesmos nem. Pelo que eu vejo, vocês nem tinham uma ordem, tipo, vão ser 6 capítulos. Vocês chegam a discutir. Será que a gente divide essa história em 6, essa história em É, 12 e tal? é. Você tem algum jeito de pensar, tipo, essa história sustenta 12, essa história sustenta 6? Como é que é mesmo a sua regrinha de 3 para isso? Eu acho, chama-se, você, nesse caso, qual é a carne dramática daquilo? Uhum, Existe storyline. A carga dramática, a carne tem suficiente carga dramática para ser uma telenovela, tem carga uhum, suficiente para ser um filme, tem carga suficiente para ser
uma série, é a chamada a carne, né? A quantidade de drama, Sim, né? Isso que você faz em três linhas. E ali pode dizer, um prisioneiro foge, depois volta para a cidade e tira revanche com todo mundo, e mata todas as pessoas, até se tornar o rei do ouro. O que uhum, seja. Então, uhum, nesse caso, isso dá uma telenovela, isso dá uma série. uhum, uhum. Porque Bom, são arcos. dá um filme. Se dá uma Uhum. série, dá um filme. Mas você pode enxergar que dá uma série, entendeu? Sim, 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 sim. Eu inventei isso agora, porque tem carne, tem Sim. conteúdo dramático para ele segurar, né? Uhum. Muito importante, uma coisa que as pessoas não dão bola, é o storyline, mas eu acho uma importância total. E por causa disso, porque ali você vê se tem carne ou não, né? O cara foi um Sim. jogo de futebol e perdeu o jogo. Não dá nada, essa é uma cena. Sim, é. Entendeu? Isso é uma cena, basicamente, sim. Ou É um curta, né? uma coisa. Mas, entendi. Não, legal. Aí, porque, por exemplo, é legal de ver. Aí, já no quarto, já não, né? Assim, no quarto dia, talvez pessoas até teriam começado antes, mas é no quarto dia que vocês começam a discutir uma coisa que eu acho super importante, o ponto de partida da história, né? Como essa história começa. E aí eu queria fazer uma pergunta um pouco assim, já pegando a sua experiência, assim, o que que você acha que você sente que não funciona num ponto de partida, assim? O que que você tenta evitar quando você tá fazendo um ponto de partida de história, assim, sabe? Quais são os erros mais comuns É, na hora do ponto de partida? de você criar um ponto de partida. Essa é um dos enigmas da criação, né? Com o ponto de partida, né? O enigma da Uhum. criação. No mídia americano, agora tem concurso que eles querem ler só as 10 primeiras folhas, a primeira cena. Como Sim, se a primeira cena e essas 10 primeiras folhas pudessem dar claro. um Uhum. desvance, isso aqui, que as pessoas no máximo aguentam 10 minutos, depois Sim, saem. a Mas tensão isso das não é pessoas bem, vai diminuindo muito, é. mas isso não é bem assim. Não é explodindo carros que a gente vai começar com coisa, entendeu? Uhum. É, é, sabe, o que a história, é o que o gênero pede. Se for uma história de mistério, pode começar com assassinato. Se é uma história de suspense, é outra coisa. Se é uma história de guerra, é outro processo, entendeu? Se a Quer dizer, ficção científica é outro completamente diferente que subverte exatamente. tudo isso. O gênero, ele vai te fazer a tua história, ele vai obrigatoriamente te mostrar, tem que começar aqui. Você tem que saber da história que vai começar e mais ou menos como é que vai acabar, né? Porque nunca acaba como Uhum. você quer, né? Sim. Uhum. Ou Uhum. quase acaba como você quer, entendeu? Sim. E escrever para gênero também tem uma coisa, uma tensão que eu acho interessante, no sentido que quando a pessoa vai ver um filme de mistério, ela já tem certas expectativas, né, do que vai ser, mas você ao mesmo tempo precisa surpreender ela. Então você precisa dar o que ela quer, mas não do jeito que ela quer, né? Tipo, essa tensão também é o que é o difícil da coisa, né? Você, enfim, São num filme de dramáticas. terror, as pessoas já meio que têm uma expectativa de, bom, que hora o monstro vai aparecer, que hora alguém morre, que hora não sei o quê. E você tem que Pois é, trabalhar um pouco. as pessoas começam a ficar acostumadas, entendeu? Uhum, Às vezes a pessoa fala, por que você não faz o policial? Eu falei, "Não, mas fiz produtor de polícia há 3 anos, não vou entrar em comunidade de novo, entendeu? Não sei se já falei isso. uhum, Mas as pessoas já ficam viciadas em certos tipos de gênero. Viciadas é um termo muito chato. Mas as pessoas já gostam de um novo tipo de gênero. Mas o mais importante atualmente, independente do gênero, é o tempo dramático. uhum. É o tempo dramático. Quer dizer, a telenovela tem um tempo dramático que você fala, meu Deus do céu, não pode, não dá, por isso dá 16 de audiência, entendeu? Porque Sim. o cara sai de casa, entra no carro, liga o carro, sai com o carro com uma estradinha de pedra, chega na estradinha de barro, aí sai do carro, abre a porta da fazenda, passa o carro, fecha a porta. Uhum. Sim, Pô, um adolescente não vai aguentar isso, mas nem morto, né? sim. Uhum. Ninguém está acostumado a meter o dedo e tum, Sim, vai né? aparecer. Direto ao ponto, né? Sim. Então, automaticamente, você tem que dar um pouco de reforço às cenas iniciais, né? Mas não necessariamente sejam elas. Eu estou revendo alguns roteiros meus, premiados, porque sempre as regras, as normas desses concursos mudam um pouco, entendeu? Você lida com o você lida com não sei o quê. Sim.
e como é que faz o cabeçalho, tem tudo isso uma técnica, né? Tem um formulário sobre isso, né? Uhum. E aí tu vai vendo como é que começa. Realmente, algumas coisas você fala assim, pô, tem que começar diferente. Mas a pior coisa é você ler o que você já escreveu, cara. Ih, eu não vejo, não sei. Ah, entendi. Reler o que você já Porque fez. porque aí me dá vontade de pô, Mas, por mudar. exemplo, eu digo, vocês lá é um exemplo de como era o processo. Vocês conversavam de manhã com o pessoal da sala, as pessoas traziam ideias e vocês meio que definiam alguns caminhos. Ou às vezes você simplesmente dava como tarefa no dia anterior, tipo, cada um escreve uma primeira cena, cada um escreve uma abertura. E Né? aí, assim, não tem uma certa. Aí, eu acho que a ideia por trás da sala de roteiro é que você acelera um pouco esse processo de checar hipóteses, Hum. tendo várias pessoas chutando o começo, aí você bate. Pelo menos seria mais rápido do que você sozinho experimentar 5 caminhos diferentes. Você não acha que isso é bom de uma sala de roteiro? Não. Tem várias coisas ali que foram feitas de maneira didática, né? Ah, Esse sim. negócio de cada um fazia uma cena inicial, quer dizer, era um didático, era uma oficina com o comparado e Gabo. Então, Uhum. além do teu filme, né, um produto visual, nesse caso da série, tem a coisa didática, Sim. a didática, tanto para as pessoas que estão ali, como as pessoas que iam ler. Tinha um cara que o microfone, isso tinha do microfone, né? Datilografado, tinha do Sim. microfone. Uhum. Então, é fantástico isso, né? Uhum. É uma coisa que a gente queria ensinar também, porque o pessoal da escola também ia receber o livro, entendeu? Então, tem uma Mas, coisa que a gente honestamente, na prática, você preferia estar você mesmo escrevendo as suas versões favoritas de abertura. Sim. pode com o Sim. Gabo também. Sim, com ele, né? Não, não, legal, legal. E aí, por exemplo, mas assim, outra coisa também que você fala que em uma das sessões um pouco mais pra frente, né? O livro menciona sobre aquela hora que entra o cansaço criativo, assim, que todo mundo já começa a pensar que isso acontece quando você tá escrevendo sozinho, pelo menos comigo. Às vezes, tipo, não, isso aqui, o Uhum. que eu tô fazendo? Que loucura é essa, sabe? Por que eu fui começar a fazer isso? Isso aqui não presta pra nada, mas às vezes isso acontece em grupo também, isso é curioso. Tipo, todo mundo meio sente que a coisa começa a patinar e não andar, assim. Não vem ideias boas, Como é tipo. que você lida com isso? A gente falou isso um pouco da outra vez na outra entrevista, mas assim, o que fazer quando você tá sentindo que não tá rendendo? Para a sessão, vai fazer outra coisa, Cara, eu faz vou algum te falar que está exercício? rendendo. Eu vou falar uma coisa completamente idiota. Eu continuo escrevendo. Sim. Eu vou escrever. Mesmo sabendo que depois eu vou cortar tudo, entendeu? Mas eu me obrigo a escrever. Ou então eu tinha uma bela, vou dormir. Uhum. O sono também é uma coisa muito interessante. Porque o cansaço mental, né? Ele tem diversas razões. Eu não estou falando de bloqueios, bloqueio Tá. criativo. Veja bem, tem uma Uhum. diferença. Cansaço e bloqueio. Bloqueio tem Uhum. vários bloqueio criativo. Mas o cansaço realmente, como você está lidando aquilo faz muito tempo, tem um momento que cansa mesmo. É Uhum. o que mais o trabalho mental é o que mais cansa, seja ele qual Sim. for, seja ele qual Sim. for, é o que mais cansa. Então é um horror. Então a gente precisa saber que a gente tem um certo timing, né, que cansa, né? Uhum. Também, além de cansar para você sair do trabalho, sair dele, você tem que também saber começar. Porque Hum. se você começar da onde parou, não vai dar certo. Tem que começar onde você começou ontem. Uhum. Tá entendendo? Sim. Para vir, tá arrastando, limpando tudo, Sim. para ficar aquecido para começar o hoje, entendeu? Sim. Eu hoje é só depois de uma hora que você já tá, leu o que você escreveu ontem, que você vai. Tem um Você vai grande previously antes de começar, né? Um previously que É. você vem Isso, revisando. isso me é, lembra o roteirista. Quando eu tava fazendo minha pós lá em Los Angeles, a gente falou com o roteirista do Forrest Gump, né? Que agora fez esse último da Ilha das Assassinos da Lua das Flores, né? Sei Ele do Martin Scorsese. Eric Roth chama. E ele falou, ele escreve num computador, num programa de computador que só aguenta 40 páginas
de roteiro por vez, que é um programa muito velho, então ele tem que escrever 40 páginas, aí tem que imprimir e passar para outra pessoa. Ele tem isso, mas o jeito que ele trabalha é assim, ele escreve as primeiras páginas e no dia seguinte ele reescreve do começo. Então ele tá sempre reescrevendo e avança um pouco. Reescreve, avança um pouco. Reescreve, avança um pouco. Tipo, no dia seguinte ele volta do começo. Cada um tem seu jeito, né? Mas ele falou assim, esse jeito é bom porque meus começos ficam bons, mas os finais dos meus filmes eu reviso muito menos. Ele falou, normalmente você vê que os finais dos meus filmes não são tão bons quanto o começo. Até a Ele página reescreveu- 30, 40, ok. ele, Né? Tá na perfeito, ele 150, reescreveu você 1000 volta. vezes, mas lá na página cento e tanto, aí já tipo, tá bom. O filme realmente cai, né? O filme cai, né? No final, Mas vai para um é, final. é, Né? sim, mas enfim, aí, tipo, isso aconteceu também. Agora tem. Você falou um pouco do tempo dramático agora, né? A gente falou um pouco de novela, e porque tem até. Você fala disso também no livro, e essa decisão de quão longa deve ser uma cena, que às vezes essa é uma coisa que você se empolga na hora de escrever, ou você quer ter, ou assim, a gente fica com essa coisa na cabeça de que tipo, vamos manter a cena só com 2 páginas no máximo para dar um ritmo pro filme e tal. Não, Como é que isso, você. isso eu não trabalho Qual é assim, não. seu critério A para. cena curta, várias cenas curtas, não quer dizer que você aumenta o tempo dramático, a velocidade dramática. Não quer dizer nada disso. Não, Maria que a senhora corta. Vem tomar um cafezinho, corta. E aí Uhum, fica essa coisa da novela que a gente faz muito isso, né? Com cortando e sim, voltando. uhum, Não acontece nada, na verdade. Entendeu? sim. Apresentação, desenvolvimento final. Né? Trabalha sempre com os 3 movimentos clássicos. É, eu acho que a microestrutura, você está falando então da microestrutura de cena, é isso que você está Isso, de falando? uma cena. Vamos falar especificamente de uma cena. Qual é o seu critério para dizer, não, acho que a cena acabou aqui, ou a cena dá para ir um pouquinho A mais? cena, a cena, na verdade, a pessoa tem que entrar, né? Entrar dos personagens, desenvolvimento e final, né? Mas Uhum, eu acho que a cena é uma condensação, né? Tempo e espaço. Então pode ser em 2 tempos. Você já está aqui falando comigo, entendeu? A gente só uhum, encerra a conversação, a gente está iniciando uma conversação, então pode ser só em 2 tempos, porque tem 3 tempos, você chegar, entrar, sentar, blá, 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 isso aí. A minha estrutura de cena é todo um trabalho. Existe, porque, na verdade, por trás da microestrutura existe a identidade da cena. O que você quer uhum, daquela cena? O que sim, ela está contribuindo no roteiro? Ela está uhum, apresentando algum personagem? Vamos dizer assim, atuando como. Ela está informando alguma coisa que vai acontecer, né? uhum, Ela é uma cena de clímax, ela é uma cena sim, de resolução, sim, entendeu? É uma cena de apresentação, né? uhum, É uma cena para aumentar a intensidade dramática, entendeu? sim. Então, tudo Então, seu isso é uma critério é um pouco cena a função da cena, se ela tá cumprindo a função dela ou não. exatamente, é uma cena de passagem, passou um Uhum, tempo, você tem que fazer cena de passagem. Essa certo. cena não serve de nada, esse carro entrando, mas me dá um respiro aqui, Sim. entendeu? Às vezes a Falou, função dela é dar um respiro também, né? dá um respiro também. Entendeu? E isso vem da estrutura maior, né? Da escaleta que você trabalhou, da coisa, né? Sim. Etc. Já vem disso. Essa é Agora, a realmente, importância de. eu acho também que mais que reescrever mais de 3 vezes e não deu certo, esquece. Sim. Entendeu? Eu tenho muitos trabalhos assim, vamos dizer, inacabados, né? Porque, né, você escreve alguma coisa, vai escrevendo, depois fala, não quero mais. Sim. Então, eu fico por tirar. Acontece muito com você de tipo. Quando você tá feliz com a escaleta, vai escrever e aí percebe que. Porque é isso, ou às vezes você fica pensando, eu insisto em fazer a minha escaleta funcionar, ou eu volto e mexo na minha escaleta, assim, você Mas isso já aconteceu de um tudo, de um entendeu? tudo, né? É dessas coisas que você não dá para prever. Se você confia fortemente na escaleta, você confia fortemente na escaleta se você tiver um final legal. Uhum. Tem Sim. um final super legal, eu aí posso brincar legal na com a escaleta, Uhum. entendeu? Divirto na escaleta, eu vou subindo, descendo, porque eu sei que no final vai dar aquele punch, entendeu? Sim. Não. Mas Uhum. se não tem o final, é difícil, fica Sim. difícil. E atualmente eu só sentava na mesa quando tinha final. Atualmente eu começo a sentar. Ai, desculpa. Atualmente eu sento quando não tem.
final. Eu não sei direito final. É, Mas acho que é porque você já tem tanta experiência que você também se permite. começa uma coisa na cabeça, as últimas coisas que eu escrevi, começa assim na cabeça, começou uma história, uma peça de teatro, né? Uhum. E eu comecei a escrever essa peça, e aí escrevi, quando deu página 50, acabou, Uhum. acabou. Era página 40, tantos, acabou. Não tinha mais Sei. nada para apresentar. Simplesmente morreu, assim, puf. Pô, não, o cara foi embora, as pessoas foram embora. Assim, tipo, Eu não sei se você falou de aí, personagem agora, Doc, me veio uma coisa na cabeça que eu interromper um pouco, mas é só é, um adendo. Os personagens ficam conversando, quando você está fazendo, assim, criando uma série, um filme, sei lá, algo que for, uma novela, você fica ouvindo os personagens dentro da sua cabeça, porque é o único trabalho de ficção que eu fiz, eu fiquei ouvindo esses personagens na minha... Depois que eu consegui desenvolver eles bacana e a trama foi, eu fiquei ouvindo eles na minha cabeça, enquanto eu estava escrevendo, e quando eu acabei de escrever, que eu entreguei, eu fiquei deprimido, porque eu sentia falta daquelas vozes na minha cabeça. Não sei se isso já aconteceu com você ou não, acontece. não, já aconteceu sim. A gente, você falou que está ouvindo, mas está ouvindo, você acha, mostrando que eles estão falando com você o tempo todo, né? Uhum. Isso acontece, sim. Às vezes você está engajado no trabalho, mas tem que parar para uma coisa ou outra. Você fala, pô, aí eu escrevo umas Eles notas, continuam. eles continuam, né? E é muito prazeroso isso. O ser humano é muito prazeroso esse processo, porque você fica num momento de criação, um momento de imaginação. Dá muito prazer você ficar nesse momento. Veja bem, não é um momento de fantasia. Fantasia é uma coisa. Fantasia se repete. Fantasia sexual se repete. Escotinhos se repete. Uhum. Uhum. A imaginação não se repete, né? Ela tem essa possibilidade de ir para comédia, de ir para cá, de ir para lá, de ir para lá. Uhum. Mas eu acho realmente, quando o estado de criação, que você falando do processo de criação, e ele é, vamos dizer assim, ele é bem-vindo pelo cérebro. O cérebro gosta, porque o cérebro cresce junto com ele, entendeu? Cresce junto com ele. Então, ele é bem-vindo. Quando você tira ele, você fica triste. Uhum. Sem imaginar, você fica triste. Tipo, parar de brincar, né? Tipo, É, acabou a para, brincadeira. Vamos... acabou a brincadeira, muda de lugar. Mas aí, só terminando, para não ficar no Sim, ar, os claro, dois claro. personagens, Uhum. que eram o Tolstói e Dostoiévski, que é verdadeira essa história, Hum. eles estavam na mesma cidade, no mesmo hotel lá, um dia, jovens, Uhum. mas não sabe se eles se encontraram, cruzaram na rua, lá, acho que eu fiz eles se encontrarem, óbvio, né? Uhum. Eles se encontram, a primeira parte, acabou, o encontro. Aí eu fui dormir, voltei, falei, 60 anos depois, as viúvas, Uhum. mesmo lugar, entendeu? Sim, Ficou interessante, ficou interessante. sim, Aí, no final. E tudo que aconteceu antes, as viúvas contam de outra perspectiva, de outra forma. sim. E isso não era, por exemplo, uma coisa que você tinha pensado quando você Eu tinha escaletou. pensado Uhum. antes, Uhum. antes da estrutura, eu não tinha pensado nisso, não. Mas Sim. isso foi um trabalho recente, né? Um trabalho recente Uhum. Sim. que eu vim fazer. É, eu queria entrar num outro assunto que, por exemplo, no oitavo, na oitava jornada, né, no oitavo reunião que vocês têm, de acordo com o livro, vocês já estavam partindo para escrever o segundo episódio. E aí eu queria entrar numa coisa sobre série que acho que muita gente atualmente lida com isso, porque não, essa coisa de escrever o piloto, né? Do primeiro episódio que normalmente é, já tem que você já tem que dar um pouco o que é a história, você tem que dar uma história que satisfaça em si, mas ela também tem que ter o gancho, né? Terminar num ponto legal. Então, tipo, pra você, como é que é essa decisão do que fica no piloto ou do que guarda pra mais pra frente, assim? Como é que você sabe que você Não, tá num bom ponto pra terminar o guardar em piloto? dramaturgia jamais. Guardar, você não guarda nada. Você não Uhum. é econômico nas ideias. Se pintou ali ele tirar uma faca e matar o outro, você tira a faca e mata. Não tem, né? Sim. Fica seu. Aí depois Não você economize a faca. não economize sua criatividade. Ela tem que ser para ser usada.
Agora, essa coisa que você falou de você perguntou mesmo, Primeiro desculpa. episódio, o piloto, assim, como é que você. Atualmente, eu acho a programação, agora eu vou falar de outra coisa também que eu trabalho, eu trabalhei Uhum, inclusive, na Europa, no Brasil, que é a programação, entendeu? uhum, A programação é importante, quer dizer, isso é uma série que vai sair pelo, pelo streaming, entendeu? Então, eu, na verdade, acho que esse piloto, na verdade, ele não indica muita coisa. Você tem que ter o piloto e o segundo episódio. Esse negócio de mandar toda sexta-feira o próximo capítulo, eu acho isso errado. Eu acho isso uhum. completamente errado. Porque aqueles que mandam dois de vez ou três de vez, é melhor, porque se tem mais um, vê mais outro. Entendeu? Então, Ah, você você diz quando o streaming libera um É, episódio, ao um invés de só liberar por um semana. só, então, libera você manda dois. uma novela, aí você perde. Sim. Eu perco o interesse. Aí, na nona jornada, que eu anotei aqui, você comenta do detetive, do Me Alugo pra Sonhar, que foi um personagem que começou pequeno e acabou crescendo muito no desenvolvimento, né? E então eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de personagens que crescem durante o. Eu imagino nessa parte do escrever para ser visto, né? Quando você acha do escrever para ser lido, mas esse do escrever para ser visto, o que, que você acha que tem num personagem que você sente, putz, esse personagem precisa crescer mais? Porque ele ainda não foi nem atuado, né? Não tem nem. E aí ele Provavelmente não foi nem feito casting ainda, mas você sente que ele precisa. O que, que tem num personagem que faz você pensar, preciso mais dessa figura? a sua história está pedindo. A sua Uhum, história está pedindo, a história vai ficar manca se você tirar ele. Se você aumentar ele, você aumenta a história. Você não pode. uhum, Você aumenta a história. Então o personagem começa a se tornar necessário, mesmo que ele não existia antes. E a gente diz assim: o que que é o roteiro? O roteiro como é que chama não é a larva, mas é a crisálida que se transforma em borboleta, que é o filme. Uhum. uhum. Sim. Nessa crisálida tem que ter tudo que tem na borboleta, né? Você está Uhum. ficando para a borboleta. E às vezes faltou um elemento, tipo o detetive, que deu um Uhum. outro up, entendeu? Deu um outro up, porque ficou uma história de mistério, Uhum. de revelar coisas, desfazer, de Sim. investigação, que é uma linha sempre bem-vinda, né? Bem-vinda. O suspense e a investigação é igual a aspirina, sabe? Ninguém sabe o que é, mas serve para tudo. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim. Menos dengue. Ah, suspense, verdade. Você nunca, dificilmente você vai estar piorando colocando mais suspense, né? Dificilmente Ou você vai então estar uma mal. canja, dar uma canja também não vai fazer mal nenhum, entendeu? Sim, 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 entendi. Não, legal. E aí, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta sobre finalizar. Nesse caso específico do Me Alugo para Sonhar, é mais fácil porque vocês tinham já um número limitado de sessões e vocês precisavam terminar o trabalho ali, né? Vocês tinham já um deadline. E normalmente é esse o critério que a gente tem quando a gente está escrevendo um trabalho. A gente tem um prazo e a gente usa o prazo que dá para fazer o melhor possível. Mas quando você está fazendo seus projetos, você está escrevendo uma coisa assim, quando é que você sabe que o filme terminou, ou que a obra terminou? Como é que. Ou É, você nunca sabe, você simplesmente não, acredita. sabe sim, sabe. Quando você conclui as coisas, você diz, acabei. Tem essa noção de acabar. Além de acabar, acabo e esqueço. Entendi. Não vai ficar eco na minha cabeça para ficar na cabeça dele, que Você- isso eu quero esquecer, eu vou para outra Entendi. coisa, entendeu? Sim. Buscar outra coisa para mim, outro brinquedo para mim, porque aquele já não faz mais, e eu me esqueço mesmo. Às vezes, coisa, ué, eu escrevi isso sou eu, Sim. entendeu? Então essas séries que agora estão repetindo essas coisas, eu nem fui ver lá o Tempo e o Vento, não fui ver as coisas, porque realmente o que passou, passou. Eu estou interessado no próximo projeto, entendeu? Sim. Esse é o próximo. Quando você chega no final, você já tá tão. Quando você chega no final de escrever, você normalmente já tá tão certo que era ali que você queria chegar, que você É ali chega que e eu queria pronto, chegar e pronto. abandonei, ou você termina e volta e começa a reescrever? Não, você não Não, faz isso. não. Entendi. Aconteceu comigo agora, eu escrevi um filme, né? Eu escrevi a primeira versão, era para série, esse piloto de série. Aí o cara, não faz para filme. Uhum. Aí, porra.
aí eu peguei a série e, 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 e Compactou. compactei em termos de filme. Eu Aham, falei, não, isso é série, isso não é o filme ainda. Pô, sim, é verdade. Eu só compactei a série. Aí falei, não, sim. sabe agora? Tchum, cortei e vamos começar tudo de novo outra vez, entendeu? Só na minha Uhum, e deu certo, o roteiro ficou legal. É, você tem que se desfazer das coisas também, né? sim. Algumas ideias, né? E outra coisa, todo lugar eu levo um bloquinho com lápis. Todo lugar que eu Uhum, levo um bloquinho com lápis. Até na hora de dormir, né? Do meu sim. lado aqui, entendeu? Uhum, Pô, então, tipo, esses aforismos que eu escrevo, entendeu? É, uhum, eu já tenho mais de 300, eu vou fazer um livro disso. sim. Frases e fotos estão comparadas. Uhum, Porque sim. eu acho Tem que chamar aforismos. Tem que ter aforismos no título para o pessoal já é, saber. Já virou sua é, marca. sei lá. Sim, mas, Doc, pô, muito legal. Óbvio, isso é só uma partezinha. A gente só deu um rasante aí no livro. Acho que todo mundo, É. como a gente falou no começo, Ele é assim, fica contrário, olha né? lá, ó. Tem que Lá, colocar meio saindo na do sua frente, planeta, assim. senão ele não Né? Tem que sai. colocar meio na sua frente, assim. E fica aqui, né? Isso, aí, É, exatamente, olha lá. Isso Aí é dá pra ver. Essa é a capa da edição original, certo? original. E essa aqui é a capa da nova Do edição digital. do digital. Ah, certo, certo. uhum. Então, essa edição digital, a gente está fazendo aqui, a gente está avisando para as pessoas quem os novos, O pessoal os da novos Abre, membros da Abra é, e quem participar da campanha aí né, da semestralidade, todo mundo que tiver adimplente vai ganhar uma cópia desse livro também. Então, se você está interessado nesse livro, muito Me Alugo para Sonhar, que relata toda essa experiência que a gente falou só um pouquinho aqui, fale com a Abra, regularize sua situação na Abra ou entre para a Abra também, para essas empresas roteiristas, que além de sabe que tudo, a Abre todos os outros benefícios. tem mil pessoas, quer dizer, pelo menos Sim, 1.000 pessoas podem ler, ter acesso ao livro. sim. Ou se Eu, você não é roteirista, mas está curioso para saber, gosta muito de Gabriel, faça amizade com alguém que é da Abra, que a pessoa mostra na tela, sem te passar o arquivo. eu também vou, talvez jogue nas redes sociais, mas eu não estou muito seguro disso, Então entendeu? siga Doc Comparato nas redes sociais, Exatamente. @Doc Comparato, para descobrir se esse livro vai estar disponível. Eu acredito que sim, porque o Doc Comparato tem um site muito bom, com um monte de coisa para baixar lá, É né? verdade, é verdade. Eu Então, seguiria porque, meu, uma obra de Doc Comparato e Gabriel Garcia Marques que ensina a escrever pois uma é. é uma Não coisa é sempre que imperdível você tem e de grátis. consegue enxergar mestres escrevendo, trabalhando. Então, tipo, Exatamente. acho que é uma oportunidade aí muito boa. E alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui, Doc? Só para Não, deixar não, aí. não, isso me fez eu de lá eu inclusive escrevi uma coisa para a TV da Espanha depois. Quer dizer, esse foi uma experiência muito marcante na minha vida. Ah, Mas vamos contar só um pouco sobre Depois você participou um pouco do processo depois de gravação da série em si? não, Não. mas isso não é isso não é uma exceção. Isso não é uma exceção. Isso é Sim. uma constatação. Eu não sigo nada. Sim. Não, sabe por quê? Vocês vão entender. Isso é muito simples. Eu fiz Ah, o trabalho, escrevi pra caramba, vendi, tudo mais, isso aqui. Isso aconteceu hoje. Essa crisálida vai virar borboleta daqui a 2 anos. lógico, sim. É. Mínimo, daqui a Sim. 2 anos, mínimo, Uhum. entendeu? Se virar borboleta, né? Sim. E aí então, a minha cabeça já não está mais lá, Sim. entendeu? Já não está mais nessa coisa da borboleta. Então eu vou nos primeiros dias de filmagem, lá vou, tal, levo umas flores para protagonista, uma cena. Eu me lembro quando o Arnau, essa série que ganhou o prêmio, foi final em Monte Carlo, foi uma série, a primeira série catalã que foi que escrevi, Os Dias Secretos de Arnau. É, eu estava em casa, em Lisboa, em Sintra, o telefone ao produtor, você não gosta mais da gente, você não apareceu mais, né?
Não, ele mandou um carro, uma passagem de avião, um carro para me buscar, para me ver um dia lá. Não sei. Sim, Quando eu cheguei lá, cara, quando eu parou o carro em frente ao estúdio, eu vi uns cachorros esquados, magros, enormes. E eu me lembro que era uma cena, a cena final do episódio, era a morte do Conde Barcelona, dentro de uma charrete envenenado, sim. chovia, entendeu? Eu Aham, coloquei, tinha direito, lama, chuva, sim. a carroça tá, Uhum, tá, tá para cima e para baixo, não anda, chove, compliquei bastante, entendeu? E sim. aí, o pessoal, vem jantar, Doc, vem jantar. Eu falei, e aí aparecem dois cachorros famintos e, forte, forte final. Pronto, acabou. Aí, quando eu cheguei, eu olhei para os cachorros famintos, falei, pô, eles acreditaram em tudo. Aí me deu um medo. Não sei se essa coisa Você é falou, lá, errada. essa equipe toda tá me odiando agora, né? E eu vou aparecer Acreditar em ainda. tudo vai ser um absurdo, entendeu? Vai ser um absurdo. Aí eu peguei e falei, não, não. Aí entrei, aí tinha um estúdio enorme com lamas, até com a lama, que até tudo em estúdio, cara, aquela lama, um Uhum. chuva artificial, ah, e 7 câmeras, uma confusão. Falei, porra, quero ir embora daqui. Então você não tem desejo de ser showrunner, essa ideia de ser o showrunner que, além de supervisionar Escrever? todo o roteiro, produz a série. Você não, essa não é muito a sua pira, pelo visto. Não, não é a minha pilha, não. Eu posso fazer ator. Ator eu faço. Ator eu gosto de Sim. fazer. Autor eu gosto, ator. Agora, intérprete. Agora, realmente, ser showrunner, essas coisas, eu acho muito. Não, não, não é a minha praia. A minha praia é escrever. E meu melhor momento é quando eu escrevo. Sim. Nem quando estreia eu sinto uma emoção tão grande quanto o Na hora momento que tá de escrevendo. escrever. É. E eu Você me não tem lembro. prazer de chegar alguém do figurino às 2 da manhã, esse casaco ou esse casaco? Esse casaco, esse casaco. Não, não é seu sonho de passar o tempo. Eu fiz esse filme Bamburguês que eu escrevi, né? E aí tinha uma cena que eu pus o personagem para assaltar o banco vestido de freira. Uhum. E eles tiraram esse negócio, entendeu? Tiraram esse vestido de freira. Eu achei Hum. meu pai, engraçado, me lembrei na hora sobre isso, vestido de freira, de novo falando das freiras hoje, que faltando esse detalhe, que seria interessante, a mulher está vestida de freira saltando no banco, né? Mas eles não Uhum. compraram essa ideia. Eu acabei fazendo um especial de uma freira que realmente é um setinho danado, entendeu? Ela vende dólar. Sei, Isso foi na série já Retratos de Mulher. sei. Ah, tá vendo? Você aproveitou Sim. essa. O negócio se me conta hoje, se me fiquei interessado, não sai mais da cabeça, não. Entendi, Aí olha até lá. uma hora eu vou usar aquilo, eu vou lá nos caninhos, vou Sim, pegar aquele negócio. sim. Então economizaram essa ideia, você guardou e usou em outro lugar. Então, Doc, obrigado mais uma vez por dividir aqui com a gente um pouco das histórias. Eu sei que a gente não chegou nem 1% ainda do que você já viveu nessas coisas, mas esse episódio há de convir que foi bastante marcante, né? Não é todo dia que a gente escreve uma série com Gabriel Garcia Marques, né? Então, que bom que isso ficou registrado nesse livro e agora esse livro vai estar disponível para quem puder também compartilhar um pouco dessa experiência. E obrigado de novo. Quem quiser saber mais de Doc Comparato, onde te encontra? Entra no meu site, webpage Colmeia, se lembra? COR. Colmeia, eu coloco aqui embaixo. Uhum. E também tem meu site, www.doccomparato.com. Tudo junto. Maravilhoso. É, Os links estarão disponíveis aqui na página do Roleiro. eu agradeço. E espero voltar, né? Vocês, com os amigos, para a gente conversar de novo. E é Você sempre um já prazer, é de né? casa. Eu sempre falei, Uhum. eu estava falando outro dia, numa entrevista, que eu realmente eu não guardo, não vou levar para a tumba conhecimento, entendeu? Por isso eu achava de desovar os livros todos, entendeu? Para as pessoas de graça mesmo, entendeu? Claro que o roteiro você pode até ler, mas você não pode fazer, entendeu? Sim. Mas está Uhum. tudo tentando liberar as coisas, porque conhecimento é uma coisa importantíssima, né?
Importantíssimo. Sorte a nossa, Doc. E esse Sorte a tipo nossa de aí. generosidade que você tem, você está demonstrando, isso é muito importante para todo mundo, não só para quem está começando, mas para em geral, assim. Acho que hoje em dia falta muita generosidade no mundo, É, assim. Como você disse, o conhecimento ele é útil para todos. Não tem como o conhecimento não ser útil. o meu livro é desde jornalistas até Uhum, coisa ligada à imaginação, à comunicação. Meu livro é fundamental, né? Então, eu realmente abri o livro também, porque é uma forma de você deixar. E eu tenho um livro de 20 anos, o primeiro, 20, 80, 90, 2000, quer dizer, os livros você acompanha o que aconteceu no roteiro Uhum. o tempo todo Sim. no Brasil. É Eles uma. evoluem junto, né? São livros que vão crescendo. É curioso também, né? O próprio Até manual de agora, roteiro também. agora é hora de me alugo para sonhar. E Você né? também, ó, aí, isso aí. aí, ó. Se aluga para sonhar. Então, muito obrigado, Doc. Valeu mais uma vez. Roleiro agradece todos os ouvintes. Obrigado quem ouviu a gente também até agora. A gente Fácil. se encontra na próxima. Até a Tá? próxima. Muito obrigado, Doc. Muito Tchau, obrigado a todos pessoal. e até o próximo Roleiro. Valeu!